e haverá condições favoráveis. Mas quando não houver essas condições favoráveis, o que o Escritor está falando para a gente? Continue semeando, continue plantando, continue orando, continue buscando, continue louvando, porque os momentos não definem o adorador. O adorador, ele não adora pelo momento, mas ele adora em espírito e em verdade. Na excelência do poder de Deus, ele adora. Prepare o seu coração. Deus tem uma palavra para você. Com Rodrigo Farias, no canal Discípulos Anônimos. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor. Amém. Todos me ouvem bem? Amém. Amém? Amém. Vocês estão muito animados hoje não, hein? Todos me ouvem bem? Amém. Agora senti firmeza. Hoje nós iremos tratar do capítulo 11 e 12 de Eclesiastes. E pela misericórdia de Deus nós encerramos mais um projeto, mais um ano. O ano passado estudamos sobre o livro de Provérbios. Não conseguimos esgotar o livro porque é muito conteúdo. Então tivemos que fazer quase 3 capítulos por dia. Então tinha que ser algo bem objetivo. E agora nós iniciamos em fevereiro fazendo um projeto Coelete sobre o livro de Eclesiastes. Pela misericórdia de Deus estamos encerrando mais um projeto. E ano que vem tem mais. Vai parar não, ano que vem tem mais. Se Deus assim permitir, me conceder convida. Se Ele não conceder convida, que alguém, outra pessoa se levante e continue fazendo o que tem que ser feito. Amém? O texto base que eu utilizei aqui no nosso encerramento está em Eclesiastes, no capítulo 12, verso 13, que está inclusive no marca-página que vocês receberam. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem e de toda mulher. Olha só a essência desse versículo. Salomão, depois de ter escrito mais de 3.000 provérbios, o livro de Cantares, o livro de Provérbios, escrito o livro de Eclesiastes, ele chegou à conclusão que no fim da vida ele tinha que lembrar de uma coisa: temer a Deus e guardar tudo aquilo que Deus havia estabelecido. Quando fala sobre mandamentos, é aquilo que Deus nos dá uma ordem, um mando, um comando para ser realizado. Antigamente existiam os 10 mandamentos. Hoje existem as ordens dadas por Deus para a gente poder seguir. E seguir conforme as Escrituras nos ensinam. Então nós temos a introdução geral que nós iremos fazer sobre o estudo que nós tivemos. No capítulo 1, quem esteve aqui, algumas pessoas, graças a Deus pela misericórdia, estão me acompanhando desde o começo. E uma delas é minha sogra, minha esposa, minhas filhas. Então desde o começo sempre me acompanhando. Tem alguns irmãos também que são sempre aqui conosco pela misericórdia de Deus. E nós aprendemos no capítulo 1 do livro de Eclesiastes, falando sobre tudo é vaidade. O sentido de vaidade há muito tempo foi levado na mente das pessoas como estar bem vestido, ou ser muito vaidoso, cuidar demais da beleza, ou cuidar demais da aparência. Sempre foi levado isso. Mas o sentido claro que Salomão queria trazer para a gente é que tudo na nossa vida é passageiro. Tudo se encerra. Isso que nós aprendemos no capítulo 1. No capítulo 2, nós aprendemos sobre o verdadeiro valor da vida. Muitas pessoas valorizam dinheiro, valorizam bens, valorizam outras coisas, mas esquecem de valorizar a vida, que é um dom dado por Deus. E nos ensina também o quê? A viver a nossa vida com inteligência, com modéstia, com raciocínio bom. Para quê? Para que o nome de Jesus seja glorificado em nossas vidas. No capítulo 3 nós aprendemos sobre o tempo. Há um tempo determinado para todas as coisas e todos os propósitos debaixo dos céus. Então esse tempo, nós sabemos o que é o tempo, né? Aquilo que passa, aquilo que controla, aquilo que designa, aquilo que se acaba, aquilo que nós vivemos, isso é o tempo. Então nós temos que saber como viver o nosso tempo. Saber aproveitar, viver com qualidade,
viver com a vida íntegra diante de Deus, aproveitar cada momento adorando, agradecendo e bendizendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. A gratidão é sempre o melhor remédio para nós, né? Quanto mais grato nós formos, mais Deus vai olhar para a gente com um olhar diferente, como um pai olha para o filho quando ele é grato. Deus também vai olhar para a gente. Então nós temos que aproveitar o nosso tempo, agradecer a Deus por todos os dias, por todas as oportunidades e por estar aqui mais uma vez na presença dEle, ouvindo a palavra do Senhor. No capítulo 4 nós aprendemos sobre as dores da vida, que fala sobre as dores da vida, sobre inveja, trabalho, solidão. Nesse ponto eu frisei bastante em questão que todo mundo vai sentir dores um dia, todo mundo vai passar dificuldades, todo mundo vai chegar a sentir inveja um do outro, que isso é algo natural de todo ser humano. Não adianta nós, como seres humanos, falar eu nunca vou ter inveja de ninguém, porque nós um dia podemos chegar nessa situação. Nós aprendemos sobre o trabalho. O trabalho tem que ser exercido, mas nós temos que entender que o trabalho, nós trabalhamos, não é para sustentar a nossa vida em si, mas é para sustentar o nosso corpo com nossa alimentação, termos uma dignidade de vida. Porque primeiramente a nossa vida tem um sustento espiritual que é dado por quem? Por Deus. Nós sustentamos a nossa vida por meio espiritual, com a leitura da palavra, com a oração, com o jejum, e alimentamos o nosso espírito. Colocamos a nossa alma de pé, eliminando maus pensamentos, eliminando coisas ruins que vêm à nossa mente, tentando destruir a nossa vida, ao ponto de desestabilizar-nos e colocarmos ao chão, emocionalmente falando. E precisamos ter o cuidado com o nosso corpo, porque o muito trabalho pode gerar fadiga, exaustão, cansaço. Isso que eu frisei bastante em relação ao trabalho. Outro ponto que eu falei foi sobre a solidão. Deus nunca quis que ninguém ficasse sozinho. Quando Ele criou o homem, Ele falou, não é bom que o homem esteja só. Em Provérbios fala que aquele que se isola, ele se insurge contra toda a sabedoria. Ou seja, aquele que se isola, está deixando de lado a sabedoria, está buscando o isolamento, e é considerado como aquela pessoa louca, no sentido de dizer, isto é, a palavra fala sobre estutícia, né? Que é loucura. Então a pessoa que se isola, se insurge contra essa sabedoria. E eu falo por mim, que antes eu me isolava muito. Hoje eu tenho o prazer de estar no meio das pessoas. Antes eu me isolava no meu canto. E eu falava assim, quando começava a oração, eu estava no portão da igreja. Quando dava a bênção apostólica, eu estava na rua. E quando todo mundo estava dando a paz, eu estava indo para casa. Isso nada é do que o quê? Eu tentar me isolar, me afastar das pessoas. Mas nós fomos criados para viver em comunhão, em união, estar próximos uns dos outros. E Deus nunca prezou pela nossa solidão. Isso que nós aprendemos no capítulo 4. No capítulo 5 de Eclesiastes, nós aprendemos a ter cuidado quando entrarmos na presença de Deus. Capítulo 5, verso 1 fala, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Quando fala casa, antigamente existia o templo de Salomão, o templo que era usado, reservado para adoração. Hoje, no sentido espiritual, nós somos o templo do Espírito Santo. Então, todos os lugares em que nós estivermos, a presença de Deus tem que estar conosco. Todos os lugares onde nós estivermos, nós temos que guardar o quê? A nossa vida para não sermos aquelas pessoas que envergonham o nome de Jesus. E quando fala sobre a presença de Deus, tomar cuidado quando estarmos na presença de Deus, não é quando entrarmos na igreja, mas é quando estivermos no nosso trabalho, quando estivermos na faculdade, quando estivermos na escola, quando estivermos andando no nosso carro. Eu já contei o testemunho várias vezes aqui. Quando estivermos no nosso carro, quando estivermos a sós em um ambiente com os nossos amigos, isso é guardar a nossa vida na presença de Deus. Porque a presença de Deus não está limitado a um ambiente, a um lugar, a uma matéria. Não tem limite a presença de Deus. E ela está em todos os lugares. Então, onde você estiver, a presença de Deus estará com você. Porque você escolheu a presença de Deus.
Então nós temos que guardar esse tesouro, guardar tão bem esse nosso tesouro, para que ninguém roube a nossa coroa. Guarda o que nós temos, para que ninguém possa chegar e roubar a nossa coroa. Quando coroa fala sobre prestígio, honras, que jamais ninguém possa tomar a nossa coroa, as nossas honras, nosso privilégio de poder ser chamado filho de Deus e ainda ter um dia a oportunidade de alcançar a nossa salvação. Que ninguém jamais roube a nossa oportunidade de estar aqui e que jamais deixamos que nenhuma situação possa roubá-la e nos afastar da presença de Deus. No capítulo 6 nós aprendemos sobre fartar a nossa alma do bem, ter satisfação e autoconhecimento. Muitas pessoas fartam a alma de qualquer outra coisa, de qualquer prazer, qualquer coisa, qualquer momento. Mas a Bíblia nos ensina a fartar a alma daquilo que é bom, do bem. E onde nós encontramos o bem? Em uma balada? Não. Em uma roda de amigos onde eles estão bebendo? Não. Um ambiente onde só tem coisas ruins? Não é lá que nós encontramos. Mas nós fartamos a nossa alma quando estamos diante da presença de Deus, o adorando em espírito e em verdade. É onde nós fartamos a nossa alma. E fartar a alma é você se alimentar de uma forma que você se coloca numa posição e fala: agora eu estou satisfeito. É igual um corinho que fala um hino da harpa: estou satisfeito com Cristo, porque Ele minha alma salvou. Olha só para você ter ideia como é tão glorioso isso. Então isso é se fartar, é você saber a mesa que você se assenta para poder se alimentar. É você saber a mesa espiritual, o banquete espiritual que você participa, onde você pode ser alimentado ou pela palavra, ou você vai ser alimentado por outra coisa que não é a palavra, que não é aquilo que é bom para as nossas vidas. Ninguém vai querer colocar no seu corpo uma alimentação ruim. Ninguém vai querer comer uma besteira, sabendo que aquilo é besteira, para se autodestruir. E se fazem talvez por rebeldia, mas ninguém vai querer fazer isso. Todo mundo quer o bem. Todo mundo quer o bem para si, e todos os pais e mães querem o bem para os seus filhos. Ninguém vai querer o mal. Então nós temos que aprender a nos fartar do bem, ter a satisfação de termos a presença do Senhor e nos autoconhecermos. O autoconhecimento é algo que muitas pessoas ainda precisam e necessitam se autoconhecer. Eu falo por experiência própria, eu não me conhecia até eu entender que a minha vida pertencia a Jesus e Ele me conhecia mais do que eu mesmo. Então o pouco que nós podemos conhecer de nós mesmos está onde? Nas nossas emoções, na nossa alimentação, no cuidado que nós temos com a nossa vida. Para quê? Para que nós possamos não interromper o propósito de Deus. Já parou para observar que muitas pessoas interrompem o propósito de Deus por não cuidar daquilo que Deus deu? Já parou para observar que muitas pessoas, grandes pregadores, homens doutos de conhecimento, cheios do Espírito Santo, deixaram de viver porque não cuidaram da sua saúde, tiveram um derrame, tiveram um infarto, não cuidaram das suas emoções, acabaram destruindo a sua própria vida, se deixando levar por pensamentos, se afastaram, apostataram da fé e deixaram a palavra do Senhor, por não se autoconhecerem. Mas em todo o aprendizado que nós tivemos aqui, nós aprendemos a se autoconhecer também. Conhecer que nós somos dotados de espírito e tem que ser cuidado. Nós somos dotados de alma, tem que ser cuidado. E nós somos dotados de um corpo que é templo do Espírito Santo e também tem que ser cuidado. Porque no capítulo 7 vai dizer que a vida, ela vai ter um fim. A única certeza que nós temos é o quê? Que um dia nós morreremos. E no capítulo 7 nós aprendemos sobre o fim da vida, as qualidades da sabedoria e as obras de Deus. Todos nós um dia chegaremos ao fim. E nós podemos cada dia mais aproveitar as qualidades que a sabedoria nos proporciona. E também entender que ainda que nós considerarmos sábios e acharmos que as nossas obras são boas, que nós possamos olhar para Deus e entender que as obras deles são maiores ainda.
as obras de Deus são maiores ainda. E no capítulo 8 nós aprendemos sobre propósito e alegria. Tudo tem um propósito, o que aprendemos também no capítulo 3. Tudo tem um propósito. Há um propósito para todas as coisas. No capítulo 8 nós aprendemos sobre o propósito e alegria. Viver a vida com propósito e se alegrar. Ter a vida com propósito, com direcionamento e se alegrar. Porque quando nos alegramos com o que nós temos, isso demonstra que nós somos gratos a Deus, e a presença de Deus e a glória de Deus vai sempre ser derramada em nossas vidas. No capítulo 9 nós aprendemos sobre a vida, a esperança e conhecer os seus limites. Nós sabemos que nós temos uma vida. Nós sabemos que enquanto nós estivermos vivos, ainda há uma esperança. Quando eu falo sobre esperança, não estou referindo à esperança da salvação, mas estou referindo à esperança de mudança de vida. Enquanto nós estivermos vivos, ainda há esperança para a gente mudar. Porque se mesmo Salomão fala que é melhor um leão vivo, acho que alguma coisa assim, um leão vivo do que o cão morto, um cão morto do que o leão vivo. Por quê? Porque ainda há uma oportunidade para a gente mudar. Ainda há oportunidade para a gente se reconstruir, voltar às nossas origens e reconhecer as nossas fragilidades e saber que Deus é poderoso para transformar o nosso ser por completo. Não é só uma parte, é por completo. Por isso que nós temos que ter esperança e conhecer também os nossos limites. Há uma limitação no nosso corpo. Há uma limitação em tudo que nós fazemos. Tudo que nós fazemos tem que ser o quê? Moderado. Tudo tem que ter equilíbrio. Tudo tem que ter balanceamento. Me faz recordar, se você tem um carro, a roda dele se amassa e você não leva para balancear, quando você pega uma estrada, o que você sente? Tudo desequilibrado, tudo balançando, parece que está tudo fora do lugar. Então nós temos que ter uma vida balanceada, conhecendo os nossos limites. E no capítulo 10, nós temos que escolher o nosso lado certo. Nós que estamos aqui hoje, nessa noite, nós escolhemos o lado certo. Nós escolhemos a melhor parte, que era estar onde? Aos pés de Jesus. Nós escolhemos isso. Nós escolhemos o lado da sabedoria, do conhecimento, da maturidade, do prazer. Nós escolhemos isso. E por isso nós estamos aqui. E é isso que nós aprendemos do capítulo 1 até o capítulo 10. E agora nós iremos entrar no capítulo 11 e no capítulo 12. É tão interessante esses capítulos e muito profundo. Eu vou tentar discorrer de forma bem objetiva para a gente poder ganhar tempo e eu não cansar os irmãos. No capítulo 11, nós aprenderemos sobre o pão sobre as águas. No segundo tópico, condições, riscos e planejamento. No terceiro, escolhas e consequências. No capítulo 12, nós aprenderemos... Na verdade é lembranças, né? Tá errado ali, mas... Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Viver de forma correta. O pregador sábio, temor, cuidado e juízo. É o que nós iremos aprender. E vamos iniciar o capítulo 11. Deixa eu só passar aqui. Aí de vez em quando ele dá uma travada. Vamos lá. Vamos falar sobre o capítulo 11. Pode passar. O pão sobre as águas. Quando o escritor começa a falar, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. No verso 1 do capítulo 11, é usado como metáfora. Existem várias vertentes desse capítulo que leva ao antigo egípcio, a agricultura, entre outras coisas. Mas eu vou focar na questão da generosidade, que fala, lança o seu pão sobre as águas. O escritor traz um comparativo com a generosidade, compartilhamento, sustento, que era o sustento da época. Qual era o sustento da época mais forte? O pão, o vinho e a água. Era o sustento da época. Então, a época tinha esse sustento, então era um alimento básico. E pode ter também uma relação com a agricultura local, plantar, colher, compartilhar. O pão e a água
nós temos uma distinção aqui. Quando fala pão, fala sobre algo sólido. Quando fala sobre água, fala sobre algo líquido. O nosso corpo, nós temos o quê? O sólido e o líquido. Nós temos isso no nosso corpo. O nosso corpo é composto pelaquilo que é sólido, pelaquilo que é líquido. A nossa alimentação depende disso, daquilo que é sólido, daquilo que é líquido. E o nosso corpo depende. Então, logo, está falando também sobre o... Deus abençoe, Leandro. Tá bom te ver aqui. Está falando sobre o sustento. Sobre o compartilhamento, a generosidade, saber compartilhar as coisas. Porque se o pão é o nosso sustento, trata-se do nosso sustento, daquilo que é sólido, e o líquido trata daquilo que também faz parte do nosso corpo, é você compartilhar, não é só a sua alimentação, mas uma boa palavra, um bom ensinamento, um bom conselho, incentivo. Muitas pessoas deixaram de incentivar umas às outras, por quê? Porque deixaram de lado e pensam, cada um com o seu problema. Realmente, cada um tem que enfrentar o seu problema. Mas o que custa você tentar ajudar com uma boa palavra, compartilhar algo? Porque quando você lança o seu pão sobre as águas, lança talvez uma boa palavra na vida das pessoas, talvez você não tenha retribuição. Mas sabe quem pode te retribuir lá na frente? Deus. Deus não deve nada para ninguém. Se um dia você fez algo e Ele vê pela misericórdia, não é por mérito nosso, pela misericórdia, Ele nos retribui. Porque depois de muitos dias, nós podemos o quê? Encontrá-lo. E no verso 2 fala, reparta com 7, ainda até com 8, porque não sabes o mal que haverá sobre a terra. Nesse verso 2, pode ter uma relação com aquilo que é, uma relação clara com a preparação para o futuro, com investir, pode ter tanto investimento de dinheiro, como eu falei, investir em pessoas, pode trazer também o nosso futuro incerto, mas não precisa ser desprezado. Por quê? Nós sabemos que se nós plantarmos coisas boas, nós iremos colher coisas boas. O plantio é algo opcional, mas a colheita, como nós aprendemos, é algo obrigatório. Nós colheremos aquilo que nós plantamos. Então que a nossa essência seja plantar coisas boas para colher frutos bons. E olha só para você ter ideia a relação que ele faz. Nós temos que investir muito. E não é só quando o escritor fala, não é só na questão de pessoas também, mas é saber investir o nosso dinheiro, saber o que nós estamos gastando o nosso dinheiro, saber poupar aquilo que é importante para poder conseguir coisas melhores ainda, priorizar pelo cuidado, pelo sustento da nossa família. Isso faz parte do nosso compartilhamento, isso faz parte da nossa história, saber compartilhar aquilo que é bom. E automaticamente fazer com que as pessoas sejam edificadas e todo mundo seja o quê? Sustentado. Porque se o pão sustenta a água também, o compartilhamento é o quê? Compartilhar aquilo que faz um sustento para as pessoas. Fazer com que as pessoas tenham continuação de vida. E mais do que isso, não trata só da alimentação carnal, mas pode se referir justamente também à alimentação espiritual. Porque nós necessitamos de alimento espiritual. Uma boa palavra é um alimento espiritual. Um momento de oração é um alimento espiritual. Um jejum, uma consagração, uma entrega é um momento espiritual. E nós precisamos e necessitamos dessa alimentação. E nós podemos compartilhar uns com os outros essa alimentação. Deixa eu ver aqui. Eu avancei, mas eu não sei se é esse. Volta lá. Isso pode avançar. E ainda ele continua falando sobre condições, riscos e planejamento. No verso 3, 4, 5, se eu tiver com a vista boa aqui, 3, 4, 5, 6. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, o lugar em que ela cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento,
nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se é esta, se é aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Nós aprendemos que há certos momentos na vida. Nós sabemos que quando vemos a nuvem, uma nuvem carregada, o que nós esperamos? A chuva. Quando nós vemos aquela condição climática complicada, nós nos privamos de alguma coisa para evitar outros problemas. E até mesmo recebemos comunicados: não saia de casa porque há perigo de raio ou algo do tipo. Então nós sabemos que naturalmente existem condições que são boas e ruins. Assim como existe a chuva, os raios, as nuvens carregadas, existe também o sol. Mas nem sempre para nós será um momento bom. E nós precisamos entender que há certos momentos e oportunidades, mas nem sempre será momentos bons. Nós teremos momentos ruins na nossa vida. Nós teremos as nuvens carregadas, nós teremos as chuvas pesadas, nós teremos momentos de nublados na nossa vida. O que é o nublado? Onde há ausência de luz, onde não tem aquela claridade do sol. Que quem já observou uma certa feita, algum momento da vida, que olha para o sol e parece que o sol dá aquela alegria. Nossa, como o dia está lindo, a gente olha, nossa, como o dia está lindo, parece que o nosso dia fica maravilhoso. E de repente o tempo fecha, e aquele clima parece que influencia a gente. E literalmente, no mundo espiritual, isso influencia. Vai haver momentos que nós estaremos um dia de sol, claro, aquele brilho maravilhoso, nós estaremos agradecendo, saltitando a Deus de alegria. Mas haverá momentos que nós estaremos diante das nuvens fechadas, com chuva, e estaremos chorando. E nós temos que entender que há momentos na nossa vida e haverá condições favoráveis. Mas quando não houver essas condições favoráveis, o que o Escritor está falando para a gente? Continue semeando, continue plantando, continue orando, continue buscando, continue louvando, porque os momentos não definem o adorador. O adorador, ele não adora pelo momento, mas ele adora em espírito e em verdade, na excelência do poder de Deus ele adora. O adorador não escolhe o momento. Se está ruim, eu vou adorar. Se está bom, eu vou continuar adorando. Se está aquele tempo difícil, eu vou derramar as minhas lágrimas. Mas se estiver no tempo bom, eu vou derramar as minhas lágrimas de alegria. Porque a nossa vida é muito instável. Há momentos que nós estaremos aquele euforia toda, aquela alegria toda. Mas há momentos que nós estaremos debruçados. E estaremos precisando de apoio de alguém. Há momentos que nós estaremos lá no chão. E olhamos para a nossa vida. E falar: Senhor, se o Senhor não carregar nos seus braços, eu não vou conseguir continuar. E o que é isso? É fé. Porque nós vivemos por quê? Pela fé, e não pela vista dos nossos olhos. Mas o justo viverá pela fé. Mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. E nós não somos daqueles que recuam, mas nós somos aqueles que avançam e vão até o fim. Nós somos aqueles que continuamos pela fé. Por quê? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, que não se esperam, é a prova das coisas que não se veem. Firme fundamento das coisas que se esperam, a prova daquilo que nós não vemos. Isso é fé. Pela fé muitas pessoas conseguiram grandes coisas, porque acreditaram, confiaram em Deus e deixaram de lado aquilo que atrapalhava a visão. Há muitas coisas que tentam atrapalhar a nossa visão. Há muitas coisas que tentam tapar os nossos olhos. Mas a fé, ela faz ver além da nossa visão humana. A fé faz a gente ver muitas coisas além daquilo que nós vimos, daquilo que nós pensamos. E faz a gente alcançar aquilo que não conseguimos alcançar pelas nossas próprias forças. Isso é fé. Então nós vamos acreditar que Deus tem poder e possamos acreditar nas obras grandiosas de Deus. Semear sempre pensando nas prováveis perdas e nos prováveis resultados. O escritor no finalzinho desse capítulo ele fala, no finalzinho desse verso, no verso 6 ele fala: pela manhã semeia a tua semente e à tarde também semeia. O que ele está falando?
E há muitas pessoas que fazem o quê? Hoje eu vou orar 12 horas por dia. Aí durante um ano inteiro eu não oro mais nem um pouco. Ele está falando pra gente, quando você for semear alguma coisa, semeia hoje, semeia à tarde, semeia no dia seguinte, porque nós não sabemos o fruto que virá. Nós não sabemos qual a árvore que vai crescer, qual é a semente que vai germinar. Então, se nós temos a oportunidade de plantar alguma coisa, plantemos hoje, de manhã, à tarde. Para quê? Para que se uma der errado, nós teremos pelo menos a outra. E há um ditado que fala que mais vale um passarinho na mão do que dois voando. É um ditado, tá? Não está na Bíblia, pelo amor de Deus, é um ditado. Porque nós precisamos entender que nós precisamos colher. O que eu faço desde o começo, aqui, com esse estudo, eu estou plantando algo. E não é algo simplesmente que eu senti no meu coração, mas porque Deus colocou no meu coração para fazer. Eu estou plantando uma semente da palavra no coração. Eu estou plantando uma semente boa no coração das pessoas. E a palavra por si só, ela já traz um resultado na vida, na sua própria essência, na sua própria simplicidade, no seu próprio contexto, no seu próprio carinho e amor que Deus tem conosco. A própria palavra já traz isso. Então nós precisamos continuar, mesmo independente das condições e riscos, nós possamos continuar planejando a nossa vida e continuar plantando, porque a colheita virá e a colheita vai ser abençoada para nós. Nós temos também a questão das escolhas e consequências. Verdadeiramente suave a luz e agradável é aos olhos ver o sol. Aqui um comentário, quando a luz se refere aos dias bons, nós ouvimos falar sobre isso. A luz se refere ao quê? Aos dias bons. E a ausência de luz, ou a escuridão, ou a noite, traz o quê? Momentos de angústia ou tristeza. Isso nós aprendemos quando nós lemos o Salmo. O que o salmista fala? O choro pode durar, mas a alegria ela vem. Está falando sobre dia e noite. Traz a referência do quê? Daquilo que é bom e daquilo que é ruim. Traz essa referência para nós. Nós podemos identificar os dias bons e os dias ruins. E quem é a nossa luz? Jesus. Jesus é a nossa luz. E se nós tivermos Jesus no nosso coração, os nossos dias serão dias bons. Independente de todo o cenário, os nossos dias serão dias bons. E nós precisamos preservar isso em nós. Para quê? Para vivermos sempre na luz e não nas trevas. Distante das trevas e presentes na luz. Distante daquilo que faz mal e presente daquilo que nos aproxima da misericórdia, do amor e da graça de Jesus. Nós possamos deixar de lado todo o embaraço e nos aproximar daquele que está sempre acompanhando a nossa vida, a nossa carreira, conhece o nosso pensamento, sabe de tudo sobre nós e ainda nos perdoou e nos colocou aqui assentado no meio da sua igreja, para a glória de Deus. E no verso 8 do capítulo 11 fala: mas se o homem viver muitos anos e em todos eles se alegrar, também deve lembrar dos dias das trevas. Por quê? Porque hão de ser muitos. Que tudo sucede é passageiro. O que o escritor está querendo dizer para a gente? Tanto a sua tristeza como a sua alegria, ela pode passar. Se você está sofrendo, isso não dura eternamente. Se você está feliz, precisa entender que nós iremos enfrentar dias maus também. Nós iremos um dia precisar chorar muito para poder mudar alguma coisa. Eu já tive experiência de ter que chorar muito para mudar as coisas. E hoje eu estou aproveitando o momento de alegria, porque eu não sei o dia de amanhã. Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou glorificar a esse Deus pela alegria e pela paz que Ele tem dado no coração, não só meu, mas de toda a igreja. Ele tem trago a paz. A paz Ele tem dado a nós. E algo interessante quando Ele fala que Ele não dá a paz como o mundo dá. O mundo dá paz, daqui a pouco Ele tira. Mas Cristo dá a paz. E Ele não lança em rosto. Ele te deu a paz. Ele não vai cobrar isso de você. Então nós precisamos compreender isso. Porque aproveitar os dias bons, aproveitar os momentos de
de bondades, momentos de festas, porque haverá momentos difíceis na nossa vida. Mas em todos eles nós possamos lembrar que no momento bom, no momento ruim, Cristo estará conosco em todos eles. Nos momentos difíceis, Cristo estará conosco. No momento bom, Cristo estará conosco. Então nós possamos glorificá-lo em todos os momentos e agradecê-lo por tudo que Ele faz em nossas vidas. É que nós aprendemos em Eclesiastes 3, tudo tem o seu tempo. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de prantear. Há tempo para todas as coisas. E que nós possamos aproveitar cada momento e lembrar do nosso Criador, porque Ele tem feito muitas coisas em nossas vidas. E no verso 10, no verso 9: alegra-te, jovem, na tua mocidade, alegra-te no teu coração no dia da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas as coisas Deus te dará a juízo. Aqui é algo interessante para os jovens, e tem jovens aqui, graças a Deus. Jovens um pouquinho mais velhos, jovens um pouquinho mais novos, tem jovens aqui. O que o escritor está querendo falar para a gente? Há muitas pessoas que acham que viver a vida é viver de qualquer jeito, de qualquer forma, e da forma que ele achar que é bom. O escritor fala para a gente aqui: alegra-te, jovem, na tua alegria, mas não é qualquer alegria. Alegra-te, jovem, na tua mocidade. E ele fala para o jovem: jovem, andas no caminho do teu coração, anda pelos caminhos do teu coração, pela vista dos seus olhos, porém, olha só o que ele está dizendo, porque muitos jovens e muitas pessoas pensam: eu estou seguindo o meu caminho, a minha vista, o meu modo de pensar, o meu modo de agir, e o escritor está falando para a gente: pode andar segundo o seu jeito, mas saiba de uma coisa, tudo que você fizer, Deus te trará a juízo. Então, se for para fazer alguma coisa, não faça aquilo que você acha que é certo, mas aquilo que a palavra te conduz para aquilo que é certo. Não faça aquilo que você pensa que é bom, mas olha para as escrituras e vê se tem um padrão bíblico para aquilo, e vê se aquilo estiver no padrão bíblico, aquilo vai ser bom. Se não tiver, é ruim para você. Porque à vista dos nossos olhos, tudo parece ser bom. Nós olhamos para as pessoas e vemos uma pessoa toda elegante, fala bem, nossa, essa pessoa deve ser boa, mas você não sabe como é que funcionam os bastidores dela na casa dela. Porque as vistas dos nossos olhos enganam. Os nossos olhos enganam nós. A nossa mente engana a gente. E o que o escritor está falando para a gente? Ei, se é para andar, ande, mas saiba que Deus vai trazer juízo. E o conselho que eu dou para a gente, como jovem, como adolescente: ande segundo a palavra de Deus, ande segundo os preceitos de Deus. O que é a palavra de Deus? A epístola de João, se eu não me engano, ele fala: filhinhos, sois fortes e já tendes vencido o maligno. Jovens, vocês são fortes. Porque muitas das vezes na juventude nós achamos que nós somos fracos. E muitos problemas começam na juventude. Muitos vícios começam na juventude. Muitas dificuldades que nós teremos no futuro começam na juventude. Então nós precisamos compreender que tudo que nós plantarmos na nossa juventude, nós colheremos na nossa fase adulta. As nossas escolhas, nós quando jovem, refletirá o quê? No nosso futuro, como adulto, como adolescente, como adulto, como uma pessoa mais velha. Então nós precisamos, como jovens e adolescentes, como adultos em Cristo Jesus, como jovens espirituais, entender que tudo que nós fizermos vai refletir no nosso futuro. Então, jovens, não sigam o seu próprio coração. Não ande pela paixão, não ande pela vista dos seus olhos. Porque é muito simples, por exemplo, eu chegar... Eu fui jovem, graças a Deus por isso, é importante que eu fui jovem, que eu seguia... Eu fui jovem. E quem é um jovem que nunca se apaixonou? Olha só como é interessante. A juventude vive de paixão, mas a paixão em muitas situações cegam a nossa vista.
Por quê? Existe até um ditado que fala: a paixão é cega. Porque a paixão conduz a gente pela vista dos nossos olhos. E muitas das vezes até fecha os nossos olhos e não deixa a gente ver nada no futuro. Eu, quando jovem, adolescente, eu tinha vontade de casar. Eu tinha vontade de formar uma família. Mas depois de um tempo eu percebi que se eu procurasse algo para mim, conforme a minha vista dos meus olhos, conforme o meu entendimento, eu poderia me perder futuramente. Eu comecei a me dedicar à minha vida como líder de jovens, buscando, levando jovens para cima, para baixo. Quem teve essa oportunidade de viver comigo sabe como é que era, a loucura que era. Eu ia para cima, ia para baixo, ia para um lugar, ia para o outro, visitava a igreja, ia aqui. O carro ia com o jovem até no porta-malas, mas nós íamos. Eu comecei a focar, porque quando nós mudamos a nossa visão, o nosso direcionamento, o nosso pensamento, automaticamente muitas coisas mudam. E o jovem quer pensar em relacionamento. Eu tive que mudar essa minha visão, porque senão eu ia acabar me relacionando cedo e perder tudo aquilo. E algo interessante pra gente, que eu não fui buscar ninguém lá fora. Eu não fui no mundo buscar ninguém. Eu não fui no mundo falar, eu vou buscar aquela jovem ali, que eu vou converter e ganhar ela para Jesus. Misericórdia, irmãos. Se você acha que o jovem achar que vai lá fora ganhar alguém para Jesus, ele vai ser perdido lá. Porque a Bíblia fala que os filhos das trevas, eles são mais prudentes do que os filhos da luz. Olha só para você ter ideia. Quando a gente acha que vai lá, eu vou convencer aquela pessoa. Eu vou mudar a mente daquela pessoa, eu vou trazer ela para a igreja. Não. Busque alguém aonde? No meio que você convive. É até uma questão psicológica. Terapia que fazem para casal. Se você vai buscar alguém, busque alguém que compactue com a mesma fé que você, que conviva com o mesmo ambiente que você, que tenha o mesmo pensamento relacionado à fé que você. Nós precisamos compactuar com isso. E eu nunca fui buscar ninguém lá fora. O que eu fiz? Eu fiquei sentadinho no meu canto aqui. Até daqui a pouco apareceu a Carla, primeira vez. Apareceu a primeira vez a Carla. Eu olhei, falei, nossa, que menina sem graça. Eu falei isso mesmo. Eu falei, nossa, que menina sem graça. Eu falei assim. Aí eu até, de alguma forma, tinha um jovem aqui também que era solteiro. Eu falei, dá pra gente conversar com eles e tentar ajeitar as coisas. Mas olha pra você ter ideia como Deus trabalha. Deus não trabalha do nosso jeito. Deus não quer que a gente ajeite nada. Ele quer que a gente só confie nele, que ele vai ajeitar todas as coisas. Quando eu menos esperei, eu tive a oportunidade de ir para um passeio. Foi para Ibirapuera, se eu não me engano. Fui para Ibirapuera, de repente chegou um pastor amigo nosso, saudoso pastor Roberto, grande homem de Deus, muito sábio. Ele viu a foto dela, nossa, como ela é fotogênica. Olha só para você ter ideia como é que é as coisas. Aquilo mudou a minha visão. Aquela palavra, aquele conselho, o conselho indireto que ele deu, nossa, como ela é fotogênica. Eu olhei para a foto dela e falei, eu não tinha visto essa menina desse jeito, não. Olha pra você ter ideia. Tem muitas pessoas que falam, Deus não é santo casamenteiro, mas Ele sabe do seu futuro que pode ser prejudicial para você. Então, se for necessário preparar um casamento, Ele vai preparar. Porque Ele sabe o que vai acontecer com você no futuro. Se você se entranhar com alguém errado, você vai destruir a sua vida, você vai destruir o seu relacionamento, vai destruir a sua família e vai desestruturar a igreja, porque a igreja é formada por famílias. Deus preza pela igreja de pé, mas primeiro Ele tem que preservar o quê? Uma família de pé. Para chegar aqui, uma família ter sentada. E Ele também aconselha jovens, não vá pela vista dos seus olhos. Porque Deus sabe do que você precisa, Ele conhece tudo sobre você. Até o que você não sabe, Ele sabe. Até o que você não compreende, Ele compreende. Até o que você nunca imaginou, Ele já está preparando para você. Porque aquilo que os nossos olhos não viram, aquilo que os nossos ouvidos não ouviram, aquilo que nem chegou ao nosso entendimento, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E aí segue o primeiro mandamento que Jesus deixou: jovens, amem ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas.
Ame ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Jovens, amem a Deus, se cuidem da sua saúde e depois vão querer cuidar dos seus relacionamentos ou algo do tipo. Esperem o momento certo, o tempo certo. Eu queria que muitos jovens estivessem aqui. Eu fiz um convite aberto para os jovens, porque eu sabia que esse tema seria relacionado a jovens. E na minha juventude eu precisava desses conselhos e muitas das vezes eu não tinha, porque eu tinha que preparar para ensinar jovens, eu não tinha quem me ensinasse. E hoje a juventude tem desprezado muitas coisas. Não despreze a sua juventude. Paulo fala isso para Timóteo: Timóteo, não desprezes o dom que é em ti. Timóteo era jovem. E que nós possamos, como jovens, eu ainda sou jovem ainda, eu tenho 2 filhas, mas eu sou jovem, tenho 34 anos, sou jovem, estou tentando cuidar da minha saúde, sou jovem ainda, o cara também é jovem, as pessoas olham para ela e falam que ela tem 22 anos, e eu sou o mais velho que casou com a mais nova. Na verdade a gente tem a mesma idade, não é calguetando a Carla, tá? Nós temos a mesma idade. Então o jovem tem que saber que tudo que ele colocar no coração dele pode destruir ele. E a Bíblia nos alerta o quê? Afasta, pois, a ele do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Lembra do termo que eu falei para vocês em relação à vaidade? O que é vaidade? Aquilo que é passageiro. Isso que Salomão está falando para os jovens. A adolescência, a juventude é vaidade. Então não deixe que a ira, pensamentos ruins, vícios... Eu vou falar algo aqui que aconteceu comigo. Eu era viciado em algo que destruía minha mente, eu não sabia. E sabe onde começou isso? Na minha adolescência. Eu não tinha quem me ensinasse. Eu não tinha quem me ajudasse a controlar os meus pensamentos. Sabe que aquelas vontades que eu tinha não era vontade de Deus. Eu não tinha isso. Então tudo que nós temos no nosso coração começa na nossa juventude. E nós temos que ter cuidado com a nossa juventude e adolescência, porque isso vai um dia se passar. E nós teremos o resultado disso. Muitos jovens e adolescentes, o que eles estão fazendo? Destruindo a sua vida. Agora é aquele vapor, agora é gin, que está até com metanol, está matando jovens e adolescentes. E eles acham que aquilo é vida. Chega um certo momento, inclusive agora passou um carro de som aqui, pode ser um jovem. Sabe o que vai acontecer daqui 10, 15 anos com ele? Vai perder a audição. Porque ele está se autodestruindo. Olha só o que Salomão está falando para a gente. Tudo é passageiro. O que vai permanecer é aquilo que você vai ser depois. Então aproveite o dia de hoje, o momento de hoje. Faça as coisas boas hoje. Viva a alegria hoje. Não deixe a ira, vício tomar conta do seu coração. Porque vai chegar um momento que a sua adolescência vai passar, a sua juventude vai passar, e você vai ter o resultado da sua fase adulta e da sua velhice. E não deixe jamais, e não despreze isso. E aqui a gente vai entrar no capítulo 12. Eu vou correr aqui para a gente poder resumir esse capítulo. Pode colocar. Viver de forma correta na parte 1. Aqui é especificamente sobre a juventude. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos aos quais venha dizer: não tenho neles contentamento. Lembra que eu falei? Se nós hoje, como adolescentes e jovens, esquecemos de Deus, o que vai acontecer com a gente lá no futuro? Vai ter uma vida devastada. Vai ter que tentar recuperar algo que nós perdemos na adolescência e na juventude. O que Salomão está falando para a gente no capítulo 12, verso 1? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. E muitas das vezes nós temos lembranças de diversas coisas. Nós temos lembranças de tudo. Mas nunca lembramos da nossa prioridade, que é a fé em Cristo Jesus. Nós esquecemos isso como jovem adolescente. Chegou um momento da minha vida que eu esqueci. Eu entrei para a faculdade, eu falo que a faculdade não esfriou a minha fé. Parece que aumentou a minha fé mais ainda. Porém, eu estava distante da comunhão. Logo, ter fé distante da comunhão, isso afeta literalmente a sua espiritualidade. E aconteceu comigo que eu esfriei na fé.
E sabe o que acontece com quem é frio? É a mesma coisa que com quem é morno, é a mesma coisa que o frio. Pode até chegar ao próximo de Jesus no dia da salvação, mas vai ser vomitado, ou seja, vai ser expulso. Eu estava morno. Até que Deus permitiu que eu entrasse no momento de trevas, nos dias maus, para entender o quê? Que Ele precisava de mim aonde estava quente. Ele precisava de mim aonde tinha luz e não trevas. Ele precisava de mim aonde eu poderia fazer a diferença na vida de alguém com uma palavra. Porque eu sempre gostei de estudar, mas o que adianta você ter tudo dentro de você e não compartilhar com ninguém? É como você passar na rua, ter 2 pães e ver uma pessoa passando fome e você levar os 2 pães para casa e não oferecer um pão. Era isso. Eu estava querendo amontoar coisas, abandonando tudo, ao ponto de Deus me permitir passar pelo vale. E eu digo, como o salmista fala, pelo vale da sombra da morte. Eu achei que minha vida teria um fim. Eu olhei para mim, e eu vou contar uma coisa que talvez eu não me recordo se eu já contei. Até porque Deus nunca permitiu que eu contasse o que aconteceu comigo. Olha para você ter ideia. Deus nunca permitiu. Mas chegou um momento da minha vida que eu estava no meu banho. As minhas filhas estavam lá em casa, a Rafa e a Alice. Eu chorando debaixo do chuveiro. Eu falei, Deus, não me deixa morrer perto das minhas filhas. Eu falei isso. Naquele momento, sabe quando vem alguma... É interessante, se eu chorar que não liga não. Quando vem algo tão forte na sua mente que transpassa qualquer pensamento, e veio na minha mente e bloqueou tudo, e falou, você não vai morrer ainda, porque eu tenho muita coisa para fazer. Naquele momento parecia que aquele... Sabe quando vem um bálsamo? Quando você... Parecia que aquele chuveiro estava lavando a minha alma, não o corpo. Limpou de uma forma que eu saí de lá diferente. Eu entendi que aquilo que estava acontecendo comigo não era para a morte, mas era para a vida. E mais do que isso, para a vida de outras pessoas, porque com a minha experiência eu pude aconselhar muitas pessoas. Eu pude dizer para as pessoas, eu sei o que você está sentindo. Eu sei o que você está passando. Isso não vai dominar você, daqui a pouco passa. Jesus está com você no barco e você vai chegar do outro lado. Aquilo não foi para destruição. Isso que é o quê? Os dias maus que chegam. Mas em muitas situações os dias maus chegam porque nós queremos distanciar dos dias bons. Nós estamos longe dos dias bons. E os dias maus se aproximam. O inimigo só espera um fio só. Há muitas pessoas e muitos ditados que falam, ele só precisa de uma rachadura para ele enfiar a colher e abrir e entrar. Mas o Espírito de Deus, ele é educado. Jesus, ele fala, eis que estou à porta e bato. Ele não vai invadir sua casa. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. É isso que Deus está querendo para nós. Então nós precisamos lembrar, não do nosso passado para destruição, nós que passamos já da nossa juventude, mas lembrar que ainda que tivemos uma juventude, uma adolescência difícil, Deus é o Deus de coisas novas. É daqui para frente, é daqui anos em diante. Então o que vale? Se você não teve tempo de plantar antes, plante hoje. Se você não teve tempo de plantar, plante hoje, para que você possa ter o resultado a partir de dias depois. E no verso 2 do capítulo 12, antes que escureça o sol, aqui eu vou tentar adiantar, antes que escureça o sol, a lua, as estrelas e tornem vir as nuvens depois da chuva. No verso 3, o dia em que tremerem os guardas da casa, no dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e se cessarem os moedores por já serem poucos, e se escurecerem os olhos pelas janelas, aqui que está falando especificamente sobre o quê? Sobre a velhice, sobre a perca de sentidos, porque um dia nós somos jovens, amanhã nós seremos adultos, e um dia nós seremos velhos, um dia nós perderemos todos os nossos sentidos, por quê? Um dia a nossa vista vai se escurecer, um dia as nuvens, a chuva vai vir
Um dia as estrelas a gente não vai conseguir mais ver a lua, as estrelas. Um dia os homens grandes e fortes vão ter que se curvar porque já chegaram à sua velhice e não vão ter mais força para lutar. É isso que Salomão está falando para a gente. Os guardas da casa vão tremer, ou seja, vão ter sentidos de medo. Que a pessoa quando fica mais idosa, ela fica ousada, ela fica medrosa. Vai ter aquele sentido de medo. Vai ter aquele sentido de se curvar. Homens fortes vão começar a se curvar. Por quê? Vai chegar um momento da nossa vida que tudo vai se cessar. Tudo vai se encerrar. O que importa para nós é o hoje e o amanhã na presença de Jesus. Aproveite o nosso hoje. Aproveite este momento para você lembrar do seu Criador hoje, se você não teve a oportunidade de lembrar antes. Aproveite esse momento para lembrar do seu Criador, para que você possa jamais se esquecer dele quando vier os dias maus, os tempos ruins. Você possa lembrar, Deus estava comigo lá, então Ele vai estar comigo aqui também. Deus estava comigo lá naquele momento, Ele vai estar comigo aqui também, porque Ele é o mesmo Deus do passado, do presente e será do futuro. Porque para Deus não existe distinção entre passado, presente e futuro. Ele está em todos os momentos. Ele já está no nosso futuro. Ele sabe o que é melhor para a gente e que possamos entregar isso para Ele, para que Ele possa fazer uma coisa nova, para que Ele possa fazer algo diferente nas nossas vidas. Vou falar sem microfone porque a sonoplasta aqui está bem complicado hoje. Vamos lá, a nossa sonoplasta aqui está difícil. Vamos lá, parte 2. Aqui no verso 4, vou tentar ler aqui que minha vista está um pouco ruim. E as duas portas se fecharem por causa do baixo ruído da moedura. O que significa isso? Quando não houver mais trabalhadores. Quando as pessoas começarem a ficar idosas, não conseguirem mais trabalhar. O que vai ser? O baixo ruído ou até mesmo a audição. Pode ser referida à audição. A pessoa vai perder o sentido auditivo. Não consegue mais ouvir o barulho das moedeiras. Não consegue mais ouvir os barulhos, os sentidos. A pessoa vai chegar nesse momento. E se levantar as vozes das aves, e todas as vozes do canto se baixarem, ou seja, perda auditiva. Vai chegar esse momento para nós. Então que possamos aproveitar isso. Olha só a oportunidade que nós temos de ouvir. Nós sabemos que a fé, ela vem pelo quê? Pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra. O que está sendo lido aqui? Palavra. Não é eu que estou falando aqui, é a palavra sendo ministrada. Nós podemos trazer algumas metáforas, alguns comparativos dentro da palavra, mas a essência dela, é ela que transforma. Então essa perca de sentidos vai ser para nós também. Porque no verso 7 vai falar, o pó vai voltar para onde? Para a terra. E o nosso espírito vai voltar para onde? Para Deus. Então é literalmente tudo que nós fazemos aqui, nós precisamos entender. Nós estamos plantando para colher aqui? Sim. Mas estamos plantando para colher lá no céu também. O nosso plantio tem que ser material, espiritual, nossa alma, espírito, alma e corpo. Por quê? Um dia tudo aqui vai se findar. Um dia o pó vai voltar para... Nosso corpo vai voltar para a terra. E o nosso espírito vai para onde? Para Deus que o deu. Pode passar o próximo. O pregador sábio. Aqui é algo interessante. O pregador fala que tudo é vaidade. Vaidade, vaidade, tudo é vaidade. O comentário é que a vida é passageira. Ela se vai. Quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais sábio o povo ensinou. Tanto mais sabedoria o povo ensinou. E atentou, esquadrinhou e compôs muitos provérbios. Aquilo que eu falo. Nós temos informação, o que nós temos feito com aquilo que nós temos? Nós temos dons, o que nós temos feito com os dons que nós temos? Nós temos conhecimento, o que nós temos feito com o conhecimento que nós temos? Nós temos oportunidade, o que nós temos feito com a oportunidade que nós temos? É o que o Senhor está falando para a gente aqui. Nós temos que aproveitar, se temos sabedoria, façamos outros mais sábios ainda do que nós. Nós temos conhecimento, transmitamos esse conhecimento para que as pessoas possam adquirir conhecimento também como nós. Se nós temos a oportunidade de fazer o bem, que possamos fazer o bem, que essa oportunidade possa crescer, porque tudo que nós fizermos vai refletir no nosso futuro.
Tudo que nós fizermos vai abraçar o nosso futuro e vai produzir para a gente vida e vida em abundância. Foi o que Cristo prometeu. E ainda ele fala, no mundo nós teremos aflições, mas tem de o quê? Bom ânimo. Olha só o que Jesus fala, eu venci o mundo. E me faz recordar o momento que Jesus estava orando, naquele deserto, naquele monte orando. E de repente ele chegou e falou, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas no mesmo momento ele falou, que seja feita a sua vontade e não a minha. Há algo interessante aqui, porque um anjo veio servir Jesus. E depois que esse anjo serviu Jesus e saiu, o que aconteceu? Ele foi posto em mais agonia ainda do que ele estava e começou a suar gotas de sangue. Até o momento ele orar mais intensamente. E gotas de sangue. Então por que Jesus fala pra gente, filho, quando você estiver passando por uma coisa, eu sei o que você está sentindo. Eu sei o que você está passando. Essa dor que você está sentindo, eu senti também. Essa angústia que você está sentindo, eu senti também. Jesus sofreu na alma. Jesus sofreu no seu interior. A ciência fala que a situação que Jesus estava era um caso raro. É quando você suor de sangue. É um caso raro, é que o seu corpo chega em êxtase, no ápice do seu sofrimento. Era o que Jesus tinha. E ele olha para nós e fala, ei, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e vocês também vão vencer. Nós estamos aqui porque nós vencemos as nossas vontades. Nós estamos aqui porque nós vencemos o mundo. E estamos diante da presença do Senhor porque nós vencemos. E vamos continuar vencendo se continuarmos na presença de Cristo Jesus. E ele compartilhou essa sabedoria. E ele fala que a palavra dos sábios são como aguilhões e pregos bem fixados. O que seria um aguilhão? Alguém sabe dizer o que é um aguilhão? Aguilhão. É, quase isso. É uma vara que na sua ponta tem algo pontiagudo. Sabe para que eles usavam? Quem já viu falar do arado? Quando eles começam a arar a terra, os bois colocam um arado nas costas e vão indo. Para o boi não se distrair, o que o arador faz? Cutuca o boi para ele continuar em frente. Olha só para você entender o que Salomão está falando para a gente. A sabedoria, ela também vai te gerar um certo desconforto. Você vai ser corrigido, vai gerar um certo desconforto. Mas essa correção é para você continuar caminhando. Porque assim como é um aguilhão também que fura, ele é um prego bem fixado. Depois que fixa o prego, dificilmente alguém vai conseguir tirar aquilo do seu coração. Quando fixa aquilo, dificilmente alguém vai tirar aquilo do seu coração. É isso que o escritor está falando para a gente. Porque a palavra dos sábios são o quê? Como aguilhões e prego bem fixado pelo mestre da congregação, que foram dadas pelo único pastor. Nessa época Jesus já tinha vindo? Não. Nessa época Jesus não tinha vindo. Olha só o que eu entendo sobre esse versículo. Uma profecia de Salomão. Por quê? Ele fala que nos foram dadas pelo único pastor. Quem é que um tempo depois se apresenta como pastor? Jesus. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. O que ele está dizendo? O sábio Salomão está dizendo que Jesus, o homem sábio que viria depois, indiretamente, estou abrindo um parênteses aqui, tá? O homem sábio que viria depois, ele ia gerar um certo desconforto, mas ele ia fixar você no lugar que ele quer que você fique. Ele ia gerar um certo desconforto para você, ia dar uns cutucãozinhos de vez em quando, como ele fez comigo, para poder colocar no eixo, para poder continuar arando, continuar abrindo a terra para a semente ser plantada. Você não joga a semente numa terra sem arar ela. Dificilmente essa semente vai aprofundar, germinar e crescer. Você tem que fazer o quê? Abrir o buraco ali, colocar a semente, tampar e regar. Então a terra tem que ser arada. E nós somos aqueles que estão arando, abrindo o caminho, plantando sementes. Mas quem é que dá o crescimento? Paulo fala, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento? É Deus. É só Ele que dá o crescimento, não é nós. E para a gente
finalizar aqui, pode colocar outro. Se eu não me engano, esses aqui são os últimos versículos. Temor, cuidado e juízo. E no demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, porém muito estudar enfado da carne. Olha só o que o escritor está falando para a gente. Não há limite para você estudar, fazer livros, mas tem que tomar cuidado, porque a nossa vida é limitada. Eu falo por experiência própria. O que eu aprendi na escritura, eu esqueci no momento que eu estava passando mais dificuldade. Porque eu tinha colocado tanta informação na minha mente, tanto estudo, que eu enfadei a minha carne. O que o escritor está falando para a gente? Ei, tudo é com moderação. Tudo é nos conformes. Tudo é com cuidado, com cautela, sem exagero. Porque nós não... O que faz muito mal para a gente é achar que a gente vai conseguir aprender tudo hoje o que a gente tem que aprender uma vida toda. Muitas pessoas olham para mim e falam: nossa, o Rodrigo sabe falar bem. Não é para minha glória isso. O Rodrigo sabe falar bem, o Rodrigo tem conhecimento, pouco que eu tenho. E muitas pessoas imaginam: nossa, mas como é que ele adquiriu isso? Antes de você se levantar para ensinar, primeiro você tem que sentar para poder aprender. Eu estava quietinho ali no cantinho, vinha para a escola bíblica dominical. Estou há cerca de mais de 20 anos no Evangelho. E eu sempre gostei muito de ler a Bíblia. Eu aprendi isso com meu pai. Meu pai tinha um cronograma de leitura. Eu li a Bíblia. Isso não me torna melhor do que ninguém, tá? Mas eu estou falando que as coisas acontecem, é cada coisa no seu tempo. Eu nunca imaginei que eu estaria aqui dando um estudo, encerramento de estudo, para uma igreja. Olha onde eu estou agora. Porque é cada coisa no seu tempo. Deus tem propósitos maravilhosos para cada um de nós. Só basta a gente entender o quê? O tempo. O irmão Zé fugiu tanto tempo, agora ele é segundo pastor aqui. Não adiantou fugir. E tudo acontece o quê? No tempo. Ele está fugindo de pregar. Daqui a pouco Jesus pega ele. Aí ele vai começar a pregar. Eu sempre brinco com o irmão Zé e falo o seguinte: quando ele começa a pregar, e daqui a pouco ele entra, a gente sente. Vem aquela unção, aquela autoridade na voz, daqui a pouco ele fecha a torneira e vai sentar. Falei: irmão Zé, não fecha a torneira, meu filho, deixa a torneira aberta, deixa o óleo descer, deixa o fogo pegar. Porque assim é a nossa vida. E o irmão Zé, você acha que ele começou hoje? Não. Há tanto tempo ele está aqui tocando, você acha que o irmão Zé está só tocando? Nada, o irmão Zé está lá com 3 Bíblias dentro de casa lá lendo. Ele tem umas 2, 3 Bíblias, não é? Bíblia de estudo mesmo. E assim é a nossa vida, é cada coisa no seu tempo. De tudo que se tem, esse é o versículo chave. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois esse é o nosso dever. O dever de todo ser humano, guardar aquilo que Deus colocou no coração. Porque Deus há de trazer a juízo todas as coisas, quer seja boa, quer seja ruim. O que nós fizermos de ruim não vai fugir. Deus trará juízo. O que é juízo? Ao conhecimento. Porque tem um ditado que fala: aquele que faz mal, aquele que apanha, aquele que bate esquece, aquele que apanha não. E muitas vezes nós fazemos alguma coisa mal. Como cristão nós podemos fazer mal? Sim. Ou fazemos mal para nós mesmos ou para os outros. Nós podemos fazer mal. E se nós fazemos mal para nós mesmos, nós estamos destruindo o templo do Espírito Santo. E Paulo fala: aquele que destruir esse templo, Deus o destruirá no último dia. Então que nós possamos ter cuidado, que o fim virá e tudo que nós fizermos hoje refletirá no nosso futuro, na nossa vida, em tudo o que nós fizermos. E a frase final: um dia chegaremos ao fim, que possamos aproveitar e fazer as coisas certas, lembrando sempre do nosso Criador em todos os momentos. Guarda o que tem, para que ninguém roube a sua coroa. Que Deus em Cristo abençoe, em nome de Jesus.